Opa, o que que a gente tem era, temos, aprendizagem também é pelo lúdico, dia, mês e ano em uma operação matemática. Chegava mais cedo em sala de aula, colocava na lousa, alguns alunos faziam, muitos na verdade, outros perguntavam, ia para a lousa resolver, outros tiravam foto. A ideia era de reforço, né? Rever, recuperar, aprender mesmo, né? Que era o sentido, a ideia da proposta. Então vamos lá, Era. O que é que você tem aqui como dia? O que é que você tem para nós? O dia está aqui, uma operação envolvendo seno e cosseno de um ângulo, vezes 48 fatorial sobre 47 fatorial. E aqui é seno ao quadrado de 30 mais cosseno ao quadrado de 60. E aqui não vai dar 1. Para que isso aqui, né, que seja aplicado, né, aquela relação fundamental da trigonometria, o seno e o cosseno têm que ser os mesmos. Não é o caso. Então vamos. Eu tenho aqui no parênteses seno ao quadrado de 30. O que é que acontece? Vai lá, primeiro, calcular o seno de 30. Quem é o seno de 30? Era. O seno de 30 é meio, era. Perfeito. Lembram da tabela? Só que isso aqui elevado ao quadrado. Porque calcula o seno de 30, que é meio, lá na tabelinha, seno de 30, lembra? 30, 45, 60 graus. Seno de 30 é meio, meio ao quadrado. Mais o cosseno de 60 ao quadrado. Então, o cosseno de 60 também é meio. Opa! É meio ao quadrado. Era, que negócio é isso aqui? Você não esqueceu? O que é que acontece? Lembra? O seno de 30 e o cosseno de 60 são iguais. Os ângulos complementares, dois ângulos complementares, 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. No caso, vai ser raiz de 3 sobre 2. Isso multiplicado por 48 fatorial sobre 47 fatorial. Vamos lembrar, olha, por exemplo, 4 fatorial. Como é que se calcula o 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Lembrar, né, por definição, o fatorial de zero é 1. Então, ó, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, vezes 1, 24. Olha lá, então está calculado. A gente não vai fazer isso aqui, já pensou? Mas tem aqui uma simplificação para ser feita. Então, 48 fatorial é 48 vezes 47, só que eu vou parar no 47 fatorial, por quê? Olha só, porque aqui embaixo tem o 47 fatorial e a gente vai usar então da simplificação algébrica. E simplificar aqui, olha, né? Simplificou, pronto. Bom, Era, o que que a gente vai ter? Então vamos lá. Isso aqui vai ser igual, vou colocar uma igual aqui, meio ao quadrado. Quem é meio ao quadrado? Era. Meio ao quadrado é 1/4. Mais meio ao quadrado também aqui, que é 1/4. E isso multiplicado por 48, era. Perfeito. Vou fazer aqui na frente. Isso aqui vai dar, olha, eu tenho soma de frações com o mesmo denominador. Conservo o denominador. E no caso é 4. E 1 mais 1 soma os numeradores, que dá 2. E isso vezes 48. Bom, você pode simplificar agora ou depois, mas dá para simplificar. Vamos, aqui do jeito que está aqui, a gente já faz. Então, o que acontece? Bom, aqui por 2 dá 1, porque aqui por 2 dá 2. 4 por 2 é 2. Aqui por 2 dá 1 e aqui por 2 é 24. Eu poderia multiplicar, dividir por 4 aqui, multiplicar por 2? Sim, claro, faça do seu jeito, da sua maneira. Então, o resultado disso aqui é 24. Então, portanto, o nosso dia é o dia 24 de um determinado mês que a gente já vai descobrir. Calcula ali para descobrir. Tá certo? Então, vamos aqui fazer, então, o mês. O que é que eu tenho como mês? Era
O mês é o limite dessa expressão elevado a n de x, quando x tende a 6. Quando falar que x tende a 6, está dizendo que é 6 pela direita e 6 pela esquerda. São os limites laterais. Só que acontece, x tendendo a 6 ou pela direita e pela esquerda, vai se tornando tão ínfimo essa diferença, por exemplo, 6,01. Ó, eu vou aproximando mais, 6,00001. É muito próximo de 6 que a gente admite o 6. E outra coisa, vamos fazer uma relação, lembrar de uma relação aqui, ó. Qual a relação entre logaritmo e logaritmo neperiano natural? Então, se eu tenho lá um log de A na base E, o log de alguém na base E, isto é o mesmo que o ln de A. Esta é a relação. Se esta é a relação, eu tenho assim, ó, e elevado a ln de A, que é base elevada ao logaritmo, é igual ao logaritmando, que é o nosso próprio A. Certo? Então, lembramos aqui desse ente matemático. Então, vamos resolver isso aqui. Isso aqui vai ser o seguinte. Limite, não vou fazer direto, né? Vou deixar alguma passagem. X tendendo a 6, lembrar que é pela direita e pela esquerda, mas a gente assume o 6 elevado a ln de 6 vezes, olha, aqui a gente vai resolver. Por quê? Tudo isso aqui é elevado a zero. Olha, quanto vai dar isso aqui? Não sei. Mas tudo isso elevado a zero, eu sei que é 1. Pronto. Perfeito? Aí eu tenho limite para x tendendo a 6. E aí, elevado a ln de 6. Quem é elevado a ln de 6? É 6, era. Você acabou de mostrar aqui. Perfeito? E isso vai ser igual ao limite de uma constante é a própria constante. Portanto, o nosso mês, o mês aqui em questão, é o mês 6. Certo? Então, o limite calculado aí sobre uma função, o limite é sobre função, multiplicado aqui por uma constante elevada a zero, que nesse caso a constante diferente de zero elevada a zero é 1, e é lembrado os limites laterais. Agora vamos para o ano. O que é que você tem aí era como ano? O ano parece um sistema? É, nem tanto. Aqui eu tenho que determinar o y. O y é calculado como sendo 8.084 vezes cosseno de 60 vezes o z. E o z é esse carinha aqui, que é o seno de 30. Então, antes da gente calcular ali o y, vamos lembrar aqui, quem é o nosso z? O nosso z vai ser o seno de 30. Ó, o seno de 30 a gente já sabe que é meio. E quem é o cosseno de 60? O cosseno de 60 também a gente já sabe que é meio. Nós acabamos de calcular ali no dia. Perfeito? Ok. Então, a gente vai agora calcular o nosso y, que vai ser o nosso ano. O y é igual a 8.084 vezes o cosseno de 60, que é meio, cosseno de 60, que é meio, vezes o z, que também é o seno de 30 nesse caso, e também é meio. Então, o nosso y vai ser igual a 8.084 vezes 1 sobre 4. Por quê? 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Era, mas já poderia simplificar? Poderia, sim, claro que poderia. Agora eu vou simplificar, mas já poderia ter feito isso. O que é que eu tenho aqui? Olha, 84 dividido por 4 é 21. 8 por 4 dá 2. Aqui tem um zero para colocar. Então, neste caso aqui, a simplificação de tudo isso aqui por 4, isso aqui vai dar 2021. Faça as suas contas, que é exatamente este o resultado de tudo aquilo. Então, isso aqui, o y, é 2021. Portanto, o nosso ano 2021,
que é o y, resultado daquela operação, certo? Veja, não era para, né, de forma nenhuma complicar, jamais. Era para relembrar alguns entes matemáticos. Então vamos colocar aqui. Então eu tenho aqui o dia, que é 24, o mês, que é o 6, e o ano, que é 2021. A proposta era de rever, né, de fazer um reforço de alguns entes matemáticos, num período que eu chegava mais cedo em sala de aula e ficava ali trabalhando com eles, conversando. Muitos faziam, outros tiravam foto, e aí, tá bom, foco e excelente aprendizagem.